E um estudo do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, desenvolvido pelo projeto Atlas do Amazonas, aponta que nos municípios do interior do estado, a diminuição do isolamento social proporciona aumento no índice de mortes. Hoje nós vamos falar sobre os resultados desse estudo com o coordenador do projeto Atlas ODS, Henrique dos Santos Pereira, que já está conosco, é professor e coordenador do projeto Atlas ODS Amazonas da UFAM. Bom dia, professor Henrique. Bom dia, Patrick. Muito obrigado por atender a nossa equipe, a gente já está vendo as imagens do senhor aí. Dentro desse estudo, como foi medido o chamado índice de isolamento social nos municípios aqui do interior? Esse é o resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a empresa Inloco, empresa que produz informações sobre a localização dos aparelhos celulares. Então, a partir dessa parceria, foi possível nós termos acesso aos dados desagregados para o estado do Amazonas. Isso quer dizer, nós temos a informação do índice de isolamento social por município. A cobertura não é de 100%, significa dizer que, no momento, nós estamos conseguindo monitorar 44 dos 62 municípios do estado. E a partir dessa informação, que é relativamente recente, para a nossa equipe, começamos a produzir análises, considerando que esse é um dos indicadores mais importantes para medir a efetividade das medidas de prevenção da doença. Em relação àqueles municípios, professor, como São Gabriel da Cachoeira, que é talvez o mais distante, lá na cabeça do cachorro, né? Como a gente conhece, também tem Tefé, Silves, e que prorrogaram os decretos de lockdown. Essa medida, o lockdown, apresenta alguma diminuição no número de casos e óbitos ou não? Nós já fizemos duas análises sobre o impacto das medidas pelos municípios. Considerando esses 3 municípios que você citou, o Boletim 9, que foi lançado na segunda-feira, traz um estudo sobre São Gabriel da Cachoeira. Há duas informações importantes. Uma é que a medida não provocou, durante o seu período de vigência, uma redução na mobilidade da população, ou seja, não aumentou o índice de isolamento social naquele município. Observa-se, no entanto, que há uma redução na velocidade de mortes, mas isso não pode ser atribuído ao impacto do lockdown, porque uma das conclusões importantes do nosso estudo é que esse efeito só é perceptível 18 ou 20 dias, porque esse é o curso da doença. Alguém infectado hoje só vai desenvolver as formas graves da doença em 14 dias ou vir a óbito entre 18 e 22 dias. Então, os prefeitos precisam entender que as medidas tomadas hoje só serão avaliadas em termos de evolução da pandemia daqui a 14 dias. Eu creio que a medida de prorrogar as medidas de lockdown foram acertadas, porém, há uma outra informação importante. Cada município tem interpretado livremente o significado dessa medida lockdown, fechamento total. Por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, o lockdown era parcial e tinha horário para acontecer. Nós entendemos que, para ser a medida de maior rigor de isolamento social, o lockdown, de fato, tem que ser completo, o que, inclusive, deve significar a suspensão da entrada e saída das pessoas, por exemplo, entre as comunidades e a sede municipal, e, obviamente, a circulação das pessoas, o que nós estamos chamando de exposição social. Professor? Na prática, não houve isolamento nos outros 2 municípios. Silves, por exemplo, durante o lockdown, teve menos isolamento do que na semana anterior. Então, essa questão desses 2 municípios, que a gente faz o questionamento ao senhor sobre o mesmo com o lockdown, mas não diminuiu os casos, é porque a população não respeitou o lockdown, seria isso. E que esses números a gente só vai ver depois de um determinado tempo. Correto. A medida pode ter sido... Agora, professor, tem uma outra situação. Tá, desculpe-me. Tem uma outra informação. O comércio aqui na capital, ele começou a reabrir de forma gradual desde ontem. E, baseados nisso que o senhor está falando, porque há pessoas que dizem assim, reabriu o comércio, eu já estou andando lá, os casos não aumentaram. Não aumentaram agora, podem aumentar daqui a 2 semanas, pode ver o reflexo disso? Correto. Ontem, o índice de isolamento social em Manaus caiu para 43, menor do que nas semanas anteriores.
Isso indica, obviamente, o impacto da medida de iniciar a flexibilização do isolamento social na nossa cidade. Mais pessoas poderão ter contato, pessoas ainda não contaminadas, ter contato com o vírus e aí desenvolver. Você está correto. O que se espera é que os novos contaminações, infecções, sejam perceptíveis pelo doente a partir de 14 dias, 7 a 14 dias, quando surgem os primeiros sintomas, que é a febre, tosse, mas também há doentes sem sintomas e doentes com uma outra sintomatologia. Isso precisa ser acompanhado da testagem para que a gente possa, de fato, saber se a doença está em ritmo acelerado na população ou não. Por enquanto, os testes têm sido feitos somente nos pacientes que chegam ao sistema de saúde e, portanto, desenvolveram as formas mais graves da doença. Hoje, quando eu estava me dirigindo aqui para o Grupo Diário de Comunicação, eu e o meu filho Lucas Vinícius, a gente viu uma cena interessante que eu quero comentar com o senhor. Havia um ônibus do sistema público de transporte onde todos os passageiros estavam com máscara, todos, como determina essa situação do município de só entrar no transporte público com máscaras. E ao lado, numa agência da Caixa Econômica, ali na esquina da João Valério com a Djalma Batista, pessoas aguardando a agência abrir, vamos supor, de 10 pessoas, pelo menos 3 ou 4 não usavam máscaras, incluindo idosos. Parece que a população já botou na cabeça dela que já pode relaxar de vez, porque o comércio já voltou a reabrir, e isso é um erro, ou não? As medidas complementares são igualmente importantes. Vamos falar sobre o uso da máscara. O uso da máscara é reter, impedir que a pessoa contaminada fique expelindo as partículas de vírus quando respira, tosse ou espirra. Da mesma maneira, proteger essa pessoa de inalar as partículas que estiverem sendo emitidas por alguém doente nas proximidades. Então, o uso da máscara é fundamental, tão importante quanto o isolamento social, porque quem precisa sair de casa precisa também ter alguma forma de proteção. Porém, o uso da máscara requer uma habilidade, um conhecimento do manuseio desse equipamento de proteção individual, e as máscaras de pano, elas saturam depois de algum tempo, porque você respira e a máscara se umedece. Então, as pessoas terão que portar, se vão ficar mais de 2 horas no exterior das suas residências, portar outras máscaras esterilizadas, limpas, em suas pertences, para poder fazer a troca. Então, além da máscara, saber usar, isso é muito importante. Isso será o normal daqui para frente. Nós vamos precisar estarmos protegidos por mais algum tempo, até que, de fato, a doença possa estar em níveis mais considerados seguros e controlados. Esse será, então, chamado novo normal, né? Nós vamos adotar uma etiqueta em público, né? A distância, o uso da máscara, uma forma de nos comportarmos em sociedade, em público, bem diferente do que estávamos acostumados. Professor e coordenador do projeto Atlas do Amazonas da UFAM, Henrique dos Santos Pereira, muito obrigado pela participação do senhor, pela divisão do seu conhecimento conosco nesta manhã. Tenhamos um bom dia. Bom dia, muito obrigado.